Olá, paz e graça, queridos e amados irmãos, que alegria voltar a gravar, principalmente agora renovando a nossa EBD e também com um motivo maravilhoso, né? Renovando os nossos vídeos para o batismo. Isso nos traz muita alegria, nos dá muita satisfação, né? Somos gratos a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós. Queridos, vamos começar falando da identidade batista, né? Fidelidade às escrituras, batismo de convertidos, nós só batizamos convertidos, rejeição ao batismo infantil, liberdade de consciência e separação entre a igreja e o Estado. Primeira coisa, a identidade batista, né? Era conhecido como um povo do livro, uma fé consciente, né? Isso é importante, termos sempre na mente, irmãos, que a nossa fé é baseado na consciência de Cristo Jesus operando em nós. Nós não fazemos nada por emoção, nós não fazemos nada baseado no misticismo, não. Nós somos o povo do livro. Nós lemos, aprendemos e o Espírito Santo nos ensina, coloca no nosso coração e transforma a nossa vida e a nossa mente, né? Começamos com uma afirmação ali, não somos anabatistas, mas discípulos fiéis às Escrituras. Batizamos apenas aqueles que creem conscientemente, membros atuantes, pessoas convertidas. Isso significa o quê? Eu vou me batizar para Deus fazer uma obra na minha vida. Não. Tu vai te batizar para uma declaração do que Deus já tem feito no teu coração. Então, o que isso significa? Que é um ato diante de toda a sociedade, diante dos teus parentes, diante da tua família, que isso que está acontecendo no teu coração, essa transformação, essa mudança que tu tens sofrido, a causa dela é Cristo Jesus. Tu não pode te batizar se tu não te converteu. O que significa isso? Tu não pode te batizar se tu não te rendeu a Cristo Jesus verdadeiramente e abandonou ali, através do poder do Espírito Santo. Isso eu quero ressaltar muito agora aqui, para você entender que o ato de conversão não é evolutivo, não é da minha vontade, mas é graça de Deus. Cristo vem a nós e abre os nossos olhos. Você deve se lembrar, e nós vamos ver isso quando falarmos de salvação, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Isso nos diz Efésios 2. Um morto não vê nada, um morto não ouve nada, um morto não fala nada. Então, queridos, nós necessitamos, e você deve clamar, se você está ouvindo e vendo esse vídeo agora, e ainda você não tem essa realidade na sua vida de Cristo estar habitando e transformando o teu caráter, tu deve pedir: Senhor, tem misericórdia de mim, dá-me vida, e o Espírito Santo de Deus vai te dar essa vida espiritual para que tu veja o Senhor. E além do mais, ele não vai só te mostrar Cristo Jesus, ele vai te capacitar através do dom da fé, de crer que Cristo Jesus é o único Senhor e Salvador. E aí está a mudança verdadeira. O Espírito Santo de Deus transformando os nossos corações. E daí nós entendemos, quando dizemos que é algo consciente, porque vemos Deus operar em nós, vemos a nossa mudança de caráter que antes era impossível, né? E daí vemos também que são membros atuantes, pessoas que trabalham já para o reino, pessoas que pregam o reino de Deus, que mostram nas suas vidas a obra do Espírito Santo. E essas pessoas têm por característica, e nós vamos batizá-los se você viver dessa forma, a Bíblia como única regra de fé e prática. A palavra de Deus, irmãos. E aqui eu quero pegar minha Bíblia bem surradinha, bem lida, bem estudada. A única coisa que nós temos é a palavra de Deus por regra de fé e prática. Nós não seguimos tradições, nós não temos outro livro, nós não temos filosofias, nós temos apenas a palavra de Deus que aponta centralmente para Cristo Jesus. Isso é o básico, isso é a primícia essencial do Evangelho.
Outra coisa, a igreja para nós é como uma comunidade democrática e autônoma. O que significa? A igreja é um corpo. Não é um corpo que eu vou, é um corpo que eu pertenço. E essa comunidade, e ali ela vai se gerir, ela mesma, ela vai se reconhecer, vai se autodeterminar, ela não é governada pelo pastor, pelo presidente, não, é a comunidade que vai decidir. Por isso que nós fazemos assembleias e nós oramos para que Deus nos guie durante essas assembleias, nos dê a sua vontade e nós vamos lá nos autodeterminar, né? Vamos nos sustentar, nós como comunidade, né? Então, a igreja, na nossa visão, é uma comunidade, é um corpo local, onde você esteja, você vai fazer parte dessa comunidade, né? Democrática, então, não é o imperialismo, nós não temos dono, nosso dono é Cristo Jesus, ao contrário de muitas denominações que têm donos e têm herdeiros, nós não, irmãos. Inclusive, eu como pastor da igreja, sou funcionário da igreja e servo. Eu sou o primeiro servo dos irmãos, eu sou o primeiro servo do corpo, porque aqueles que têm responsabilidade devem amar e servir os irmãos, tá? A autonomia, nós somos ligados, né, à convenção, nós temos imediatamente ligados à Convenção Pioneira do sul do país e também somos ligados à Convenção Batista Brasileira e à Batista Mundial, mas nenhuma delas tem ingerência sobre a nossa igreja. Ninguém pode chegar e dizer agora vai ser assim, assim. Não, não. Quem manda é a Assembleia Geral, de forma ordinária ou extraordinária. Quando você adentra e começa a estudar, você vai receber o nosso estatuto, as nossas regras de fé, prática, a nossa visão, nossa missão, e você vai começar a entender o que é ser um servo de Cristo Jesus que vive em comunidade. E aqui nós nos chamamos de Batista, mas poderíamos nos chamar de qualquer outro nome. O importante é levarmos o nome de Cristo Jesus. Outra coisa muito importante é a separação entre a igreja e o Estado. Nós não temos vínculos estatais, nós não dependemos de dinheiro público, nós não fazemos campanha, o púlpito não é dado, nós não temos curral eleitoral. O irmão tem liberdade de consciência de votar em quem quiser, desde que seja leve à frente, e a visão tem que ser essa, os princípios do Evangelho. Nós não votamos naqueles que não levam os princípios do Evangelho. Daí tu vai, mas em quem vamos votar? Vamos ter que procurar o menos pior. O menos pior. E quando eu digo isso, eu não quero ser político partidário, mas eu quero relembrar os irmãos da verdade. Nós não apoiamos o aborto, nós não apoiamos o homossexualismo, nós não odiamos, mas nós não apoiamos. E isso você deve ter por certo. Nós não apoiamos o uso de drogas ilícitas e nem lícitas. Mesmo que seja permitido você beber ou fumar, nós não vemos isso como hábitos saudáveis de cristãos. E se você não é dominado por ele, você pode parar. Porque na luta contra o vício que tem destruído as famílias, muitas vezes nós, como eu que faço parte da Cruz Azul, que trabalho com a AA, escolhi não usar mais de nenhum artifício, nenhuma bebida, nenhuma droga, nada, para meu lazer, mesmo que seja controlado e eu não tenho vício nenhum, mas por amor ao próximo. Eu me lembro de Paulo falando, né? Se comer carne vai fazer o outro cair, nunca mais eu vou comer carne. Se beber vai fazer o outro cair, nunca mais eu vou beber. Então nós temos que ter essa consciência de amor, é a visão de amor. E aqui a separação traz bem claro isso, né? A igreja é do Senhor Jesus, o Estado é administrado pelos homens, nós não misturamos as coisas, nós não temos partido político, nós não buscamos esse tipo de coisa, né? A absoluta liberdade de consciência, né? A consciência, irmãos, a consciência é algo que está sendo destruída nesse mundo, porque a hipocrisia, né? Muitas vezes nós trocamos a verdadeira consciência pela hipocrisia, e isso é lamentável. Os homens não têm mais ciência,
não estão mais cônscios da verdade, estão vivendo mentiras, fingindo que isso é bênção. Nós não. Nós queremos que todos sejam conscientes e liberdade de consciência. Ninguém é forçado a nada, né? A pessoa tem ali a liberdade de se autodeterminar, né? De viver uma liberdade plena em Cristo Jesus, de conhecer o Evangelho verdadeiramente sem ser dominado por um mestre, por um pastor, por um bispo, por alguém que tem a verdade e ele é sujeito a... Não, não, não. Todo cristão, todo que conhece Jesus Cristo, ele é um ministro de Deus. Ele é capacitado pelo Espírito Santo desde que busque a verdade verdadeiramente, estude para isso e se disponha, como fez Esdras, o Senhor vai capacitá-lo, vai ensiná-lo a verdade, né? E aquilo que Cristo Jesus quer nos dar. Então nós trazemos isso, a responsabilidade individual diante de Deus. Nós somos responsáveis pelas nossas ações, nós somos responsáveis tanto para com Deus, né, como para com os homens e com a natureza. Né? Essa tríplice responsabilidade, nós cremos e nós entendemos isso. Né? A autenticidade das igrejas, né, como instituição organizada por Deus e que elas são da vontade de Deus, e toda a igreja ela deve ter parte no corpo de Cristo. Mas, infelizmente, muitas pessoas que fazem parte da igreja não são do corpo de Cristo. Isso eu quero que você entenda durante esses estudos, né? A igreja é legítima, a congregação é necessária, estar juntos é uma prática desejável por Deus, e os desigrejados muitas vezes estão aí desanimados, foram ofendidos, magoados, entristecidos, mas não foram por Jesus. E a igreja serve para isso, irmãos, para nos ensinar a lidar com os irmãos, nos ensinar a amar o diferente, né? A perdoar e a resistir. Né? Então nós temos que ter essa realidade em nossa vida. Bom, como o movimento batista aí, ó, teve suas raízes na Inglaterra no século XVII, ok? Então 1600 e pouco, em um período de intensa agitação religiosa e política marcado pelo puritanismo e pelo movimento separatista inglês. Os fundadores do movimento batistas são amplamente reconhecidos como John Smith, né, e Thomas Helwys. Desculpa pelo inglês aí, que não é muito bom, né? John Smith foi um ministro congregacional que na Holanda liderou um grupo que se convenceu da necessidade do batismo de crentes adultos, não mais do batismo infantil. E em 1609, ele se rebatizou e fundou a primeira igreja batista conhecida em Amsterdã, enfatizando o batismo voluntário. Smith também foi um fervoroso defensor da separação entre a igreja e o Estado, argumentando que o governo não deveria impor religião à consciência das pessoas. Liberdade de consciência e separação do Estado. Outro, Thomas Helwys, não sei como é que se fala, diferente, aí associado a Smith, retornou da Holanda para a Inglaterra e estabeleceu a primeira igreja batista permanente em solo inglês, certo? Em Londres, em 1612, né? Defendeu veementemente a liberdade de consciência religiosa em seu tratado, aí, sendo um dos primeiros apelos em língua inglesa pela liberdade cristã. Ele foi preso e morto na prisão em 1615. Então nós vemos aí um mártir, né? Um mártir do evangelho, daquilo que nós cremos, ok? Quero falar também dos anabatistas, porque a declaração começa dizendo, olha, nós não somos anabatistas. E eu quero ressaltar que muitas vezes, cada vez que eu estudo, né, a vida dos anabatistas, eu digo, olha, eu podia ser anabatista. Né? São coisas que a gente vê
que muitas vezes é mal interpretado e algumas coisas que os anabatistas fizeram foram erradas, por isso que a gente não se associa a eles, mas na visão geral eles foram muito bem. Eles foram, até vou dizer, um pouco visionários naquilo que hoje nós temos, né? O movimento anabatista não era unificado, consistindo em diversos grupos com algumas diferenças entre si, mas que compartilhavam crenças fundamentais. Eles surgiram em meio à efervescência da reforma protestante, inspirados por reformadores como Martim Lutero, Ulrich Zwingli, né? Mas consideravam que a reforma conduzida por eles era incompleta e lenta, né? Isso que nos separou, assim, eles eram mais aguerridos, né? Então houve essa separação, eles queriam uma separação, até mesmo porque a gente fica vendo Lutero, a ideia de Lutero não era se separar, era reformar, né? Por isso que a gente chama de reforma, mas para eles não servia isso. Os princípios e convicções dos anabatistas eram batismo de crente, né? Acreditavam que o batismo deveria ser uma decisão consciente e voluntária de um adulto, rejeitando a prática do batismo infantil, que consideravam sem base bíblica, que nem nós. Separação entre igreja e Estado, defendia uma clara distinção entre a autoridade da igreja e do governo. Para eles, a igreja deveria ser uma comunidade voluntária de fiéis e não uma instituição controlada ou aliada pelo Estado, né? 100% até aí. O pacifismo, a maioria dos grupos anabatistas eram pacifistas, recusando-se a pegar em armas, seja para a autodefesa ou para servir em exércitos, né? A vida comunitária e simplificada pregava um estilo de vida simples e, em muitos casos, a partilha de bens, buscando uma sociedade mais igualitária e inspirada nas primeiras comunidades cristãs. E isso a gente vai ver os descendentes, né, dos anabatistas aí, nós temos os menonitas e nós temos os amishes, vamos ver agora mais adiante. Então, essa ideia de separação do mundo ficou muito claro e eu acho que isso que deu uma cisão também ali. Ok? O legado, aí que eu falei para vocês, apesar da perseguição, os ideais anabatistas sobreviveram e se espalharam. Grupos pacifistas organizados por líderes como Menno Simons, nos Países Baixos, Jacob Huster, em Tirol, deram origem a comunidades que existem até hoje, como os menonitas, nossos irmãos, os uteritas, né, ou ruteristas, e os Amish. Muitos dos princípios defendidos pelos anabatistas, como separação entre a igreja e o Estado e a liberdade de consciência religiosa, que eram radicais no século XVI, tornaram-se valores amplamente aceitos nas sociedades democráticas modernas, né? Então nós vemos essa verdade, né? A perseguição e a radicalização, por sua crença, os anabatistas foram considerados hereges, subversivos, tanto por católicos quanto pelos próprios reformadores protestantes, luteranos e calvinistas. A rejeição do batismo infantil e a defesa da separação entre igreja e Estado eram vistas como uma ameaça direta à ordem social, religiosa, política da época. Então, diante dessa frase, a gente pode chegar à constatação honesta de que quem estava certo eram os anabatistas. Como resultado, eles se tornaram o grupo mais perseguido da Reforma. Foram caçados, torturados e executados de formas cruéis, como afogados, uma ironia cruel, a sua prática de batismo, decapitação e sendo queimados vivos. Apesar da perseguição brutal, o movimento continuou a crescer. É importante notar que, embora a maioria fosse pacifista, alguns grupos anabatistas tornaram-se revolucionários e violentos. O caso mais famoso foi a da rebelião de Münster, em 1534 e 1535.
onde anabatistas radicais tomaram o controle da cidade alemã e estabeleceram uma teocracia que acabou sendo violentamente reprimida. Esse episódio intensificou a perseguição e manchou a reputação de todo o movimento anabatista. Queridos, os erros aconteceram, mas aí eu quero trazer a vocês a desgraça da religiosidade. Você nunca seja religioso. Como reformadores, como luteranos, calvinistas, podem matar pessoas dessa forma, irmãos, porque discordam de suas ideias. E isso tem ocorrido agora na nossa época, com essa bipolarização de tudo. Tudo tem que ter lado. Tu tem que ter um lado, tu tem que ter um rótulo, tu tem que ter isso. Queridos, Cristo Jesus é a nossa vida. Nós vivemos a vida dele e para ele. Como nós vamos matar as pessoas? Como nós vamos destruir aquilo que ele fez? É insondável. E fica aqui nessa abertura, nessa primeira aula, que você tome essa consciência de vida já. Nós somos aqueles que amam independente de ser amado, amam independente de ser aceito. Nós falamos mesmo sem esperar ser ouvidos, porque foi assim que ele fez. Nós morremos para que outros sejam salvos. Nós somos sementes. Nós somos sementes. E quando morremos e somos plantados, nossa vida dá fruto. Se lembre disso, querido. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Até a aula 2.